Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que a resposta seja sim. Bem, no nosso próximo sábado, dia 22/8, nós teremos a segunda avaliação remota da oficina de robótica IBNCP. Para tanto, como de costume, assim como nós fizemos na nossa última prova, antes vamos revisar os conteúdos vistos até aqui, para que nós vamos à prova preparados para arrasar, gabaritar e acertar tudo. Pessoal, vocês vão ver que hoje a minha imagem está um pouquinho diferente do normal, uma resolução um pouco baixa. Isso é porque eu estou na tela do meu computador, vou compartilhar aqui com vocês a tela de meu computador. E, portanto, eu vou começar agora. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela, assim espero. Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, na nossa última aula, que é o principal pilar para a nossa próxima prova, nós vimos um pouco sobre como funciona a lógica de programação. Então, para começar, pessoal, nós vamos conceituar a palavra lógica. Vamos lá. A palavra lógica significa na filosofia que é uma parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral. Então a gente tem dedução, indução e hipóteses. O que é deduzir, pessoal? É quando eu tenho algumas pistas e eu tento adivinhar a resposta final. Então, por exemplo, é quando eu tenho numa cena de crime, a gente usou esse exemplo na nossa última aula que ficou bem claro para todos. Numa cena de crime, se eu tenho algumas pistas e eu sou detetive, eu vou tentar entender o que aconteceu a partir dessas pistas que eu encontro na minha cena do crime. Eu também tenho a indução. Então, o que eu vou estar fazendo na lógica a partir da indução? Eu vou estar fazendo com que o resultado seja alcançado. Então, se eu quero que alguém adivinhe algo, eu vou soltando essas pistas. Então, é o contrário da dedução. A indução, eu vou induzir alguém àquela resposta. Eu posso induzir alguém ou eu posso programar induzindo o meu computador, o meu robô a fazer algo. Então, é bem importante que nós pensamos tanto no pessoal quanto na robótica. Então, o robô ele vai deduzir a partir dos números, os dados, as pistas, ele vai ser induzido pela programação e, além disso, a gente vai fazer a criação de hipóteses na lógica de programação. Então, a gente vai ter algumas hipóteses a partir do momento que eu fui deduzido, induzido. Então, se eu fui induzido, alguém colocou as pistas lá para mim, pensando que eu sou o robô, pessoal, se a minha programação me induziu a pensar em algo e eu deduzi que a partir dos dados que eu obtive há alguma similaridade que eu já fui programado para fazer, então eu vou estar criando uma hipótese. Voltando para aquele nosso exemplo da cena do crime, se o meu criminoso ele deixou algumas pistas, ele induziu a mim, detetive, a partir dessas pistas, a captar essas pistas, né, pessoal? Então eu vou estar deduzindo que aquela uma pegada que está lá, eu sei que é do assassino, é do criminoso. Então eu vou estar criando uma hipótese, pessoal. Se eu fui induzido, eu vou deduzir e criar uma hipótese a partir da minha dedução. Já na informática, nós dissemos que a lógica ela está totalmente relacionada à organização e o planejamento, pessoal. Então, uma coisa importantíssima para a gente na lógica é a organização. Pessoal, então a gente vai planejar cada passo da programação, cada passo do robô com muita organização, pessoal. Então, um robô ele só vai funcionar se a minha programação for completamente organizada e planejada. A gente já viu nas nossas últimas aulas que o nosso robô ele vai seguir um passo a passo. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Então, esses passos a passos, eles precisam ser organizados e planejados pelo programador. Pessoal,
E para resumir tudo, a gente tem aqui a definição de uma aluna muito especial, minha aqui de Moarama, chama Luísa, ela tem 5 aninhos, sobre o que é lógica. Pessoal, lógica, segundo ela, e eu concordo com ela, claro, por isso coloquei aqui, é aquilo que faz sentido. Pessoal, então a lógica é o que faz sentido. Então, a dedução, a indução, a hipótese, a organização, o planejamento, tudo isso faz sentido na minha programação. Então, a lógica é você programar coisas que fazem sentido. Você não vai deixar faltando coisas e nem sobrando coisas. Você vai planejar de um modo que faça sentido. Agora, saindo um pouquinho da lógica, mas ainda falando sobre lógica, a gente tem os algoritmos, que são passos a passos lógicos. Então, aqui de cara já tem a definição do Benjamin, um outro aluno super especial meu. Algoritmo é um passo a passo para que o robô siga, para o robô seguir. Então, pessoal, o que é um algoritmo, pessoal? Ele é uma sequência de passos. Olha lá na definição matemática, lá embaixo. Sequência finita de regras, raciocínios ou operações, que aplicadas ao número finito de dados permite solucionar classes semelhantes de problemas. Lendo assim parece um pouco confuso, né, pessoal? Fica um monte de informação, a gente está lá, o que é número finito de dados, o que é classe semelhante, o que é sequência, muita informação. Mas calma que é bem fácil de entender, pessoal. Uma sequência finita, então, todos sabem que uma sequência é algo que vem uma coisa depois da outra. Então, se eu quero beber água, a minha sequência vai ser pegar um copo, encher o copo da água, beber água. Beber copo é complicado, né, gente? Pessoal, então isso é uma sequência finita. Então eu tenho um objetivo final e eu tenho minhas entradas, os meus dados iniciais. Então, pessoal, quais eram os meus dados iniciais? Eu já tinha, por exemplo, um copo ao meu alcance, eu já tinha uma torneira aberta, então eu só coloquei o copo, enchi da água e bebi água. Então, pessoal, na programação, voltando lá para a lógica, a gente totalmente, sempre, em todas as ocasiões, sem exceções, a gente vai saber aquilo que a gente tem no começo e aquilo que a gente quer ter no final. Então, prestando muita atenção nisso, olha lá, sequência finita, número finito de dados. Pessoal, então não existe coisas infinitas na robótica. Elas começam em um lugar e elas acabam em um lugar. A gente sabe o que a gente tem e a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente sabe quantos passos vão ser necessários para chegar lá, até que o meu robô faça aquilo que eu quero. Então, pessoal, a programação, planejamento e organização desses passos aqui. Planejamento e organização do meu algoritmo. Pessoal, na informática, a gente tem a definição de algoritmo para conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos, que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Pessoal, então a gente vai ter ali, ó, lógica, perfeita, é uma palavra que eu coloquei ali em vermelho, porque, pessoal, como eu disse, a programação ela tem que ser organizada e planejada com perfeição. Se eu tiver um simples erro, ela já não vai funcionar perfeitamente. Então, pessoal, é um conjunto lógico, perfeito, que leva à solução. Então, olha lá, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o final, eu sei o que a minha programação tem que resultar. Número finito de etapas, eu sei quantos passos vão demorar para que o meu robô faça aquilo que eu quero. Pessoal, lá embaixo eu coloquei uma palavrinha em amarelo, escrita fluxo. Pessoal, algoritmo e fluxo significam a mesma coisa, ok, pessoal? Então, sempre que a gente estiver falando de algoritmo ou fluxo, significa tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Agora, saindo da palavra fluxo, a gente tem essa outra palavrinha, que é fluxograma. Pessoal, sempre que a gente tem grama ali no final, com exceção do quilograma, da grama em si, que são unidades de peso, a gente está falando de um diagrama, de um desenho. Então, olha só
a definição que uma outra aluninha minha colocou aqui para a palavra fluxograma. É aqueles quadradinhos com setinhas que a gente tem que desenhar antes de programar. Pessoal, então é falando daquela etapa de planejamento e organização da minha lógica de programação. Então, a gente usa os fluxogramas, a gente desenha esses quadradinhos com setinhas para que a gente planeje aquilo que o nosso robô tem que fazer. Infelizmente, a gente está no momento que nós não temos as aulas práticas ainda, mas vocês vão ver que isso é essencial, é super importante. Muitas vezes o redator e o programador sentam juntos para fazer esse desenho, porque ele mostra aquilo que é o objetivo final. Olha só, a gente tem um fim aqui embaixo e a gente tem as nossas entradas aqui no início. Então, eu sei exatamente aquilo que entra, todos os passos que o meu robô vai ter que fazer, e aquilo que eu preciso no final, aquilo que sai. Pessoal, agora já vimos lógica, algoritmo, o fluxo e o fluxograma. Então, a gente agora vai falar propriamente da lógica de programação. Pessoal, Vinícius aqui, um outro aluno meu, definiu perfeitamente o que é lógica de programação. É pensar antes de programar. Pessoal, então, na lógica de programação, em qualquer programação, a gente vai utilizar a lógica, o próprio nome já diz, né, pessoal? Como a gente está planejando a programação, a gente está organizando os dados, organizando os comandos que o meu robô vai seguir, é essencial você parar antes para pensar. Pessoal, então, qual é a essência dessa aula de hoje? Vocês têm que entender que a programação ela não é algo imediato. Ela não é algo que, eu quero que faz isso, pum, fez. Pessoal, a programação é uma arte de paciência. A gente tem que parar, ver com atenção, interpretar os dados, entender perfeitamente aquilo que eu tenho no começo, aquilo que eu quero no final, para que então eu faça esse passo a passo do robô, eu faça esse algoritmo de programação perfeito, pessoal. Então, a calma é essencial para programar. Eu preciso que vocês tenham muita atenção, calma, paciência e leiam atentamente. Tentem raciocinar o máximo possível sobre os dados que você tem, para que vocês saibam exatamente o que está induzindo, deduzindo, para que vocês criem as hipóteses. Então, pessoal, uma coisa que nós assemelhamos para aqueles que estavam presentes na nossa última aula é que o detetive, a gente fala bastante isso, que a programação é como se fosse a investigação de um crime por um detetive. O detetive, ele não chega na cena do crime já sabendo tudo o que aconteceu. Ele precisa analisar com calma, ele precisa pensar, ele precisa falar com os colegas de equipe dele. Então, pessoal, funciona igualzinho na programação. A gente precisa falar com os nossos colegas de equipe, parar com calma, entender perfeitamente tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente quer ter no final. A lógica de programação na informática é definida da seguinte maneira: o uso correto das leis do pensamento, ou ordem da razão lógica, em qualquer uma das inúmeras linguagens de programação, a partir da criação de um algoritmo. Pessoal, então, indo de trás para frente, olha só, a gente vai criar um algoritmo. O algoritmo ele não é criado no computador. Lembra que a gente viu um fluxograma? A gente vai desenhar o nosso algoritmo. Então, lembra que a palavra fluxo e algoritmo é a mesma coisa e grama é o desenho? Então, pessoal, a gente vai fazer um desenho que represente o nosso algoritmo, para que então a gente saiba aquilo que a gente quer. Aí, então, a gente vai escolher uma linguagem de programação, que é escolher um software, um programa, um aplicativo do nosso computador, para que a gente use corretamente as leis do pensamento e programe com absoluta perfeição. Pessoal, as estruturas de seleção serão conteúdo da nossa próxima avaliação. Hoje a gente não vai ver elas. Só que já deixei aqui para dar um aviso especial, pessoal.
eu preciso que vocês participem do sábado. Por mais que a gente esteja fazendo esses vídeos de revisão antes das provas, as aulas de sábado, elas têm sido bem mais longas, elas têm sido bem mais proveitosas, a gente tira dúvidas ao vivo, a gente conversa sobre o tema, a gente vai estar falando sobre aquilo que estamos estudando. Então, eu falo com perfeita, absoluta certeza que aqueles que estão participando das nossas aulas ao vivo de sábado estão aprendendo bem mais do que aqueles que estão assistindo apenas os vídeos antes das provas, ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Opa! O professor aqui está aprendendo a como mexer nesse aplicativo ainda. Prontinho, pessoal. Então, peço que vocês participem das nossas aulas de sábado. A nossa próxima avaliação vai ser sobre a lógica de programação. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esse conteúdo que nós vimos agora no vídeo. E, com certeza, haverão algumas perguntas que estarão um pouco mais difíceis para aqueles que não participaram das aulas de sábado, pessoal. Por quê? Porque algumas dúvidas foram tiradas somente nas aulas de sábado. Não dá aqui pelo vídeo gravado que eu saiba as dúvidas de vocês enquanto estão assistindo esse vídeo, porque não é ao vivo. Nós não estamos conversando como no sábado. Então, pessoal, preciso de verdade que vocês participem das nossas aulas de sábado. Estamos fazendo aula todos os sábados, das 16 horas até, no máximo, às 17 horas. Então, das 4 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Pessoal, seria o horário normal de aula de vocês. Então, não tem desculpa para não participar, não é mesmo? A não ser aqueles que não possuem internet, que eu sei que são bem poucos que já conversaram comigo. Então, pessoal, não se esqueçam do nosso horário de aula. O curso, por mais que esteja à distância, ele continua normalmente. Os aprendizados não pararam. A gente está aprendendo coisa nova, a gente está tendo avaliações que vão estar no boletim de vocês, que vai, com certeza, influenciar na emissão do certificado do final do curso. Então, pessoal, cobrem os colegas para participarem, manda mensagem para o amiguinho, para a sua equipe. A gente já dividiu novamente as equipes nas nossas aulas anteriores. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês participem. Claro, é ótimo assistir esse vídeo, mas o ideal é fazer os dois, porque esse vídeo aqui a gente relembra, refresca o conteúdo na memória, não é mesmo? A gente havia combinado no começo dessa etapa que a gente participaria das aulas do sábado e assistiria os vídeos antes da prova. Então, pessoal, não se esqueçam das nossas aulas no sábado. Bem, vou ficando por aqui. Vejo vocês, ou melhor, nesse sábado eu não vejo vocês, vou apenas mandar mensagem com o link da prova. Para aqueles que tiverem dificuldade durante a prova, infelizmente eu não posso ajudar, né, pessoal? Já que a avaliação vocês estarão fazendo com o conhecimento que vocês adquiriram. Mas, se a dificuldade for em relação ao acesso, a não ter internet, ao prazo para entregar a prova, eu vou pedir para vocês mandarem mensagem para mim, sim. Alguns não conseguiram preencher a última pergunta da nossa última prova e me mandaram pelo WhatsApp, não tem problema, pessoal. O importante é que vocês abram a prova, tentem responder, me enviem as respostas por lá ou até mesmo pelo WhatsApp, para que eu possa lançar a nota de vocês. Ok, pessoal? Até sábado, então. Vou mandar uma mensagem para que vocês vão muito bem na prova. Desejo sorte a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.